humanos estão desestabilizando a biosfera global em múltiplas frentes. Estamos extraindo cada vez mais recursos do meio ambiente e despejando nele quantidades enormes de lixo e veneno, mudando assim a composição do solo, da água e da atmosfera. Não temos sequer ideia das dezenas de milhares de maneiras com que rompemos o delicado equilíbrio ecológico que se configurou ao longo de milhões de anos. Como resultado dessas atividades, habitats são degradados, animais e plantas são extintos e ecossistemas inteiros como a Grande Barreira de Coral Australiana e a Floresta Amazônica podem ser destruídos. Durante milhares de anos, o Homo sapiens se comportou como um assassino em série ecológico. Agora está se metamorfoseando num assassino em massa ecológico. Se continuarmos no curso atual, isso não apenas causará a aniquilação de grande percentual de todas as formas de vida, como também poderia solapsar os fundamentos da civilização humana. Para entendermos os problemas do presente, precisamos olhar para o passado. Por meio da ciência e da paleontologia/arqueologia, podemos observar os rastros na natureza que deixamos e interpretá-los a fim de obtermos respostas ou talvez mais perguntas. Durante a história, o ser humano teve diversos tipos de relações com a natureza, sejam eles de harmonia ou desarmonia. No cenário amazônico não foi diferente. Com a expansão do Homo sapiens para as terras que hoje seriam as terras da América do Sul, sendo ele uma espécie invasora, causou um grande impacto na biosfera dessa localidade. Ele produziu cultura e uma forma de viver em sociedade peculiar. Milhares de anos depois, com as grandes navegações, esse território foi encontrado por europeus, porém já eram habitados por outros humanos. E a relação desses europeus com os nativos da região também não foi harmônica. Tampouco foi harmônica a sua relação com a natureza, com a floresta amazônica. Viajamos por diferentes pontos da Amazônia, no estado do Pará, como Belém e Santarém, a fim de registrar o testemunho de como esses problemas do passado ainda estão presentes no Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás, na África Oriental. Mas por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Ninguém, muito menos eles próprios, tinham qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua, dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. A coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior do que o de gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Nós não éramos os únicos de nossa espécie. Aproximadamente 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás, o mundo foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. O berço da humanidade continuou a nutrir numerosas espécies novas, como o Homo rudolfensis, o Homo ergaster e, finalmente, a nossa própria espécie, que sem modéstia alguma denominamos Homo sapiens. Alguns membros dessas espécies eram gigantes e outros diminutos. Alguns eram caçadores destemidos e outros dóceis coletores de plantas. Alguns viviam em uma única ilha, ao passo que muitos perambulavam por continentes. Todos eram seres humanos e todos, exceto o Homo sapiens, desapareceram. É responsável por levar muitas espécies de animais, plantas, insetos, entre outros, à extinção devido às suas ações, que visam sempre o benefício de si próprio em detrimento das outras espécies que convivem entre eles. Porém, nem sempre foi assim. Imagine que temos uma máquina do tempo e damos um passeio à África Oriental de 2 milhões de anos atrás. Bom, o que encontraríamos seria mais um animal peculiar. É importante dizer que, de acordo com a teoria da evolução, não existia somente uma espécie humana, já que o berço da humanidade, que foi a África, ele nutriu várias espécies diferentes,
várias espécies humanas conviveram no mesmo habitat, no mesmo período de tempo. E o que é curioso e ao mesmo tempo misterioso e assombroso é pensar que todas as outras espécies humanas desapareceram, exceto o Homo sapiens, que é a nossa espécie. E o fato disso acontecer mudou completamente os rumos da história. E nós não sabemos por que, de fato, isso foi causado. Nós temos algumas teorias que podem explicar isso, mas, de fato, nós não temos uma prova cabal de que foi aquilo ou foi isso. Temos algumas teorias. Porém, o Homo sapiens, ele passou por uma das maiores revoluções da história da humanidade. Eu estou falando da revolução cognitiva, que foi a mudança nas formas de pensar e de se comunicar, que tornaram ele, e o que fizeram, com que ele cavasse um grande abismo de diferença entre ele e outros animais. E é nesse ponto da revolução cognitiva em que nós cavamos uma interseção entre o conteúdo da biologia e da história com as ciências humanas, já que a partir daquele momento ele produziu cultura. E dentro dessa cultura está a relação dele de se comunicar com os outros, produzindo algo que fez com que ele se tornasse uma das espécies com maior poder de cooperação na história da humanidade. Eu estou falando da produção de mitos. Quando eu estou falando de mitos, estamos falando de uma teia que une cada um de nós. E essa teia, ela está no campo das ideias, digamos assim. Os mitos ou realidades imaginadas, eles seriam como se fosse uma narrativa partilhada em comum acordo entre os humanos. Vou lhe dar um exemplo. Imagine o dinheiro. Imagine que temos uma cédula de R$2 e uma cédula de R$5. O que é que diz que a cédula de R$5 vale mais do que a cédula de R$2? Bom, na verdade, nós, de uma certa forma, nascemos em uma sociedade que, em comum acordo, concordou que a cédula de R$5 vale mais do que a cédula de R$2. Isso seria um mito. Dentro do mito estão as formas de pensar, as narrativas, as tradições, as culturas e as religiões. A partir de um determinado momento, a arqueologia encontrou alguns indícios de religião, como, por exemplo, o leão de Stadel, na caverna da Alemanha, que era um ser antropomórfico, que ele tinha a forma de homem e de animal. Zoomórfico. O criador israelense Yuval Harari diz no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que ao Homo sapiens passar pela revolução cognitiva, nesse período de instante, as evidências arqueológicas e paleontológicas mostram que muitas espécies de animais e plantas desapareceram. E essa questão lógica nos leva a deduzir que o Homo sapiens teve alguma responsabilidade nesse tipo de desaparecimento, na extinção desses animais, de plantas e de outras espécies de parasitas e insetos. Sim, na África, onde ele estava situado, muitos animais desapareceram, assim como na Eurásia também. Quando o Homo sapiens pisou na Austrália, muitos animais da megafauna australiana, principalmente grandes mamíferos, entraram em extinção e desapareceram do radar. A revolução cognitiva se constituiu do surgimento de novas formas de pensar e se comunicar, entre 70 mil anos atrás e 30 mil anos atrás. Mas as características verdadeiramente únicas da nossa linguagem não é a sua capacidade de transmitir informações sobre coisas concretas e táteis, e sim a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Até onde sabemos, só os sapiens podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram. Mas a ficção nos permitiu não só imaginar coisas. Um cérebro proporcionalmente grande se comparado a outros animais. Não é difícil presumir que um cérebro grande, o uso de ferramentas, uma capacidade superior de aprender e estruturas sociais complexas são vantagens enormes. Parece óbvio que esses atributos tornaram a humanidade o animal mais poderoso da Terra, mas os humanos desfrutaram de todas essas vantagens por 2 milhões de anos, durante os quais continuaram sendo criaturas fracas e marginais. Assim, humanos que viveram há 1 milhão de anos, apesar de seus cérebros grandes e ferramentas de pedra afiadas, viviam com medo constante de predadores. Raramente caçavam animais grandes e subsistiam principalmente coletando plantas, pegando insetos, capturando animais pequenos e comendo a carniça deixada por outros carnívoros mais fortes. Por mais de 2 milhões de anos, as redes neurais dos humanos continuaram se expandindo, mas,
Com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tiraram pouco proveito disso. Então, o que impulsionou a enorme evolução do cérebro humano durante esses 2 milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Caminhar com a coluna ereta tem lá suas desvantagens. Apesar de não sabermos ao certo o que impulsionou a seleção natural a expandir as redes neurais dos humanos, podemos inferir que adaptar-se a uma posição ereta foi um grande desafio, não só no quesito de dor nas costas, mas essa estrutura precisou sustentar um crânio extra grande. As mulheres pagaram ainda mais. Um andar ereto exigia quadris mais estritos, constringindo o canal do parto, e isso justamente quando a cabeça dos bebês se tornava cada vez maior. Muitas mulheres morriam durante o parto. As mulheres que davam à luz mais cedo, quando o cérebro da criança ainda eram relativamente pequenos e maleáveis, se saíam melhor e sobreviviam para deixar descendentes. Em consequência disso, a seleção natural favoreceu nascimentos precoces. Mães solitárias dificilmente conseguiriam obter comida para si mesmas e para sua prole. Criar filhos requeria ajuda constante de vizinhos e membros da família. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de criar fortes laços sociais. Se comparado a outros animais durante o nascimento, após o parto, um potrinho já consegue trotar. Um gatinho deixa a mãe para buscar alimento por conta própria, com poucas semanas de vida. Em contrapartida, os bebês humanos são indefesos durante muitos anos e dependem dos mais velhos para o sustento, proteção e educação. Como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados, em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos sai do útero como uma cerâmica vidrada saída do forno. Qualquer tentativa de moldá-los irá rachá-lo. Humanos saem do útero como vidro derretido, saído de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar os filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. Durante a infância, o cérebro ainda está em desenvolvimento. É uma fase de aprendizado e a boa educação é imprescindível para crianças. Esse fato reforça a importância da educação ambiental para o público infanto-juvenil.